Olá pessoal, meu nome é Gabriela e eu sou uma das responsáveis pelo projeto de RDKit da 4Code, essa toolkit impressionante que pode ser utilizada em diversas áreas da química. No vídeo de hoje começaremos com uma breve introdução sobre a RDKit, seguindo pela instalação da biblioteca utilizando o pip install para Jupyter Notebook e Google Colab. Depois teremos a apresentação de algumas funcionalidades dela, deixando gancho para os vídeos do que meus colegas irão trazer. Nossa proposta será demonstrar as funcionalidades da RDKit pelo Google Colab, posteriormente compartilhando o material com vocês para que possam também rodar as células, copiar as funções e testarem por si mesmos. Também iremos disponibilizar um conteúdo extra para complementar o que foi dito nas aulas. O RDKit é uma biblioteca de código aberto amplamente utilizada na química computacional. Ele oferece diversas ferramentas que nos permitem modelar, analisar e visualizar moléculas de maneira eficiente. Mostraremos em nossos vídeos comandos exemplificando isso. Para trabalhar com a RDKit, nós podemos utilizar vários caminhos, entre eles o Google Colab e o Jupyter Notebook. Nossas aulas serão ministradas em Google Colab, mas aqui iremos demonstrar para vocês como vocês podem utilizar o RDKit para o Jupyter Notebook. E o primeiro passo é criar um environment. Nós vamos abrir aqui o nosso Anaconda Prompt e digitar um rápido comentário aqui. Para você acessar o Jupyter Notebook, você precisa escrever Jupyter Notebook e o seu diretório. No caso, ele acessa o diretório principal do computador e eu tinha uma pasta dentro dele chamada RDKit. Então, aqui talvez eu não vá... Tá, eu já passei. Aqui. Eu já tinha uma pasta chamada RDKit dentro dessa pasta que ele abriu. Então, ela leva direto para cá. Aqui nós já temos um arquivo próprio, né, um arquivo de Python para ele rodar, mas não podemos criar um outro arquivo. E a partir daqui nós podemos digitar o código tanto do Google Colab como do Jupyter Notebook é o mesmo. A única diferença é como você vai instalar o RDKit. Então, vocês podem utilizar a mesma coisa que a gente vai trabalhar aqui, né? Por exemplo, a gente pode utilizar o mesmo material para rodar aqui. Voltando então para a nossa célula do Google Colab, nós vamos começar com o primeiro passo, que é muito importante, que é justamente pip install RDKit. Justamente por não ser um ambiente na nossa máquina, o Google Colab ele sempre precisa que você instale as bibliotecas
que você vai utilizar, por exemplo, NumPy, Pandas e o RDKit. Então, sempre que você for fazer algum código ou rodar alguma coisa, a primeira coisa que você precisa fazer é instalar o RDKit através desse comando. A nossa segunda etapa é importar o módulo chain. O módulo que utilizaremos para nossas demonstrações se chama chain. Com ele podemos manipular moléculas, fazer cálculos químicos e até manipular ligações e átomos. Existem outros módulos, como por exemplo o módulo Avalon, que calcula impressões digitais, as fingerprints, e o módulo DBase Package, que oferece funcionalidades de armazenamento, consulta e gerência de bancos de dados. Mas esses módulos são mais avançados, um conteúdo extra, além do que iremos mostrar aqui. Caso vocês desejem, nós colocamos aqui algumas referências de leitura, como por exemplo artigos, e a própria biblioteca, a própria documentação do RDKit. Aqui ele entra mais em detalhes sobre o que o módulo Chain possui, né, e oferece. Mas também, utilizando a biblioteca, vocês podem acessar outros módulos. Tem até integração com pandas. Enfim, ela é bem completa e ela possui muitas funcionalidades. Bem, continuando, para começarmos mesmo, após nós instalarmos o RDKit e importarmos o módulo Chain, nós precisamos ler as moléculas. E como nós lemos as moléculas? O computador ele entende essas informações através de um sistema chamado SMILES, que é uma notação de forma textual que serve para traduzir nossas moléculas para a linguagem computacional. Ele possui uma forma hierárquica, começando pelos átomos e ligando-os de uma estrutura molecular. Por exemplo, aqui nós temos o CCO. Ele representa uma molécula de etanol, onde C representa um átomo de carbono e O um oxigênio. CO representa a ligação química entre eles. Muitos bancos de dados de moléculas naturais e sintéticas listam os SMILES. Podemos citar alguns, por exemplo, o Chembl, que é um dos maiores bancos de dados de moléculas do mundo. Aqui, por exemplo, nós colocamos um link para o benzeno, essa molécula que a gente utiliza bastante na química orgânica, né? E aqui nós temos algumas informações, conhecemos, mas a nossa parte que interessa mesmo pra gente é os SMILES. Com ele, por exemplo, nós conseguimos pegar essas informações dos SMILES e colocar em nossa função. Existem outros bancos de dados onde você consegue as informações de SMILES sobre a sua molécula, mas também existem outras maneiras de você conseguir isso. Por exemplo, existem alguns programas disponíveis tanto de maneira paga como gratuita para transformar imagens em SMILES, embora eles possam apresentar um erro. E também existe a possibilidade de fazer uma conversão manual. A conversão manual não é muito interessante porque, por exemplo, nós conseguimos entender bem como funcionam os SMILES para cadeias carbônicas simples, como, por exemplo, metanol, etanol, propanol. A única coisa que a gente vai fazer é adicionar 6 carbonos ao nosso SMILES, representando cada molécula. Porém, quando a gente acaba entrando em moléculas mais complexas, com insaturações, com ramificações, isso acaba se tornando um pouco mais difícil. Bem, iremos demonstrar aqui um programa para conversão de imagem. Ele possui uma versão gratuita que iremos utilizar só para demonstração nessa aula. Aqui é necessário logar na plataforma deles, se inscrever, baixar o programa deles, logar novamente no programa. Aqui nós temos um exemplo que eu tinha feito muito mal, mas eu vou fazer de novo para vocês verem.
Nós vamos pegar aqui o nosso pente e nós vamos fazer um benzeno. Já que estamos trabalhando com benzeno, nós apertamos Ctrl Alt M, selecionamos a nossa molécula e ele não reconheceu. Vamos tentar de novo. Ele não reconheceu de novo. Vamos tentar mais uma vez com algo fácil. Será que ele vai? Bem, pelo menos ele está confiante no resultado dele. Alguns outros programas eles podem ter uma taxa de acerto melhor do que esse. Agora que vocês estão apresentados ao sistema Smiles, nós vamos entrar em 3 funções: mol from Smiles, mol from molfile e mol from molblock, que servem para importarmos essa informação da nossa molécula numa variável no nosso Python. No mol from Smiles, essa é a nossa primeira função aqui, a importação por Smiles é mais utilizada, porque podemos fazer integrações com pandas, no Py, e trabalhar uma quantidade enorme de moléculas ao mesmo tempo. Aqui nessas informações podem estar associadas a uma planilha, o que é interessante no campo de comparação de moléculas. No mol from molfile, aqui embaixo, nós podemos utilizar arquivos MDL molfile, geralmente com a extensão .mol, que ele corresponde justamente à nossa molécula. Nós podemos ter acesso a esses arquivos através de outros bancos de dados. Aqui embaixo vocês podem encontrar alguns exemplos. Conseguir aqui a gente tem tanto os Smiles, como nós vimos, mas também nós temos o arquivo SDF molfile. E nós também temos o mol from molblock. Esse comando também trabalha com o MDL molfile. Em vez de ler um arquivo físico, você pode fornecer um string contendo os dados da estrutura molecular. Isso é útil quando você já possui os dados da molécula em formato de texto e não deseja criar um arquivo temporário para armazená-los, por exemplo. Mas, majoritariamente, vocês vão ver a gente utilizando muito essa função aqui, através dos Smiles. Bem, a partir disso, nós já aprendemos a instalar o RDKit, a importar o módulo chain, que é praticamente a gente vai utilizar ele sempre, a representar a nossa molécula em Smiles e transformá-la numa variável. Podemos converter nossas moléculas a Smiles ou a molblock, utilizando 2 comandos. A escolha entre molt Smiles e molt block depende do que você tem em mente. Se você precisa de uma representação mais simples e compacta, você pode utilizar o Smiles. Se precisa de uma representação mais detalhada, como para visualizar em 3D, utilize o molblock. Aqui no nosso arquivo, que SDF molfile, a gente vai ver para frente que ele é muito interessante para utilizar em programas para visualização 3D. Muitas das informações que nós vamos recorrer aqui nessa aula, elas vão estar em imagens 2D, mas vocês também podem utilizar programas de fora para verem essa molécula no campo 3D, rotacioná-la e tentar entender, por exemplo, o ângulo de formação entre as ligações, qual é a conformação, se as ramificações elas estão para frente ou para trás da molécula, coisas desse tipo. Aqui nós fazemos essa conversão e podemos pedir para ele imprimir. Aqui.
Bem, com essa breve introdução, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho de como funciona o RDKit, sobre a importância dos miles, sobre essa representação da nossa química para a parte computacional. Aprendido como instalar o RDKit, tanto se vocês quiserem utilizar na própria máquina de vocês, como numa máquina virtual como o Google Colab. E como utilizar os miles para converter para uma variável e como converter essa variável em smiles ou em moblock. Bem, pessoal, nossa introdução termina por aqui. Nosso próximo vídeo será como extrair dados de moléculas e será ministrado por nosso colega Carlos. Na descrição desse vídeo colocaremos mais informações de como vocês conseguem acesso a esse material. Muito obrigada pela atenção de vocês e até breve!